Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Isso que o apóstolo do Brasil fez ao chegar às terras tupiniquins. Quer saber um pouco mais sobre São José de Anchieta? Fique conosco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É impressionante como que nós desconhecemos que grandes homens formaram e construíram o nosso país e como eles são esquecidos. São José de Anchieta, que nasceu nas Ilhas Canárias, em Tenerife, foi um jovem que teve uma família católica, uma grande formação enquanto católico e desde jovem era apaixonado pela Eucaristia. Quantas missas ele visse, ele participava e servia como coroinha. Chegava até 6 a 7 missas por dia seguidas que ele participava e ainda mais de joelhos. O grande amor que ele tinha à Eucaristia. Na sua adolescência, já mostrava esse lado desse fervor pelas almas. Então, ele vai estudar aos 14 anos na grande Universidade de Coimbra, em Portugal. Por mais que ele fosse espanhol, foi para Portugal. E aqui entra o grande laço conosco, com os brasileiros. São José de Anchieta, então, nos seus estudos e na sua grande disciplina, na qual ele cresceu e ascendeu tanto na sua vida intelectual quanto espiritual, conhece a companhia de Jesus, principalmente pelos relatos do grandioso São Francisco Xavier. Então ele ingressa nessa ordem, na ordem de Santo Inácio, porém São José de Anchieta sofria de enfermidades e o ambiente da Europa não era propício para a sua vida. Percebendo isso, o padre Manuel da Nóbrega relembra os seus superiores de que o Brasil é um grande local para essas pessoas que possuíam doenças. Então, aos 19 anos, São José é enviado para o Brasil. E aqui vai começar a sua belíssima e magnânima história. Ele chega aqui e já no momento que ele desce do navio, antes os escravos pegavam os nobres e os padres e carregavam na parte que possuía a água até a costa, nas suas costas. São José já mostra a que vem. Ele percebe aquilo e se incomoda, e ele mesmo se atira na água, se molhando todo. E o padre Manuel da Nóbrega já percebe o diferencial desse jovem. Fala muito bem, aqui você vai ser diferenciado. Então ele começa o seu trabalho. Em primeiro lugar, é ver a capacidade e a facilidade que São José tinha com as línguas. Em apenas 3 anos, ele consegue não só aprender o tupi, como ele faz a primeira gramática. E assim, ele mostra todo o zelo que ele tinha pela catequese do povo nativo que aqui vivia. Esse povo que muitas das vezes sofria de maus costumes, quase selvagens, como, por exemplo, o canibalismo, a antropofagia. Também abandonava alguns idosos que já não eram úteis para morrerem e muitas outras barbaridades. São José vem ser uma luz para esse povo, trazendo a verdade de Cristo e elevando essa cultura, não tentando extingui-la, mas usando os seus elementos para ainda mais aprimorar, levando ao conhecimento da verdade. A sua vida é de fato maravilhosa. Além da grande capacidade de catequese, ele utilizava o teatro, a música e também ficava às vezes nas madrugadas redigindo as lições, uma pequena vela para que no outro dia os índios tivessem um estudo do trivium, do quadrivium, coisas que se bobear eram mais completas do que nós temos hoje nas nossas escolas. São José de Anchieta também se preocupava muito com a educação dos próprios portugueses e assim ele fazia catequeses periódicas.
para ver o tamanho de São José de Anchieta e os seus dons místicos e os seus milagres, onde ele chegava, coisas sobrenaturais aconteciam. Primeiro, o domínio sobre os animais. Ele não só conseguia ter uma grande afeição dos animais, que diziam que quando ele andava os pássaros faziam sombra para ele andar, como também onde ele chegava grandes animais selvagens o obedeciam. Certa vez uma cobra que matava algumas pessoas com suas picadas venenosas, São José de Anchieta olha para ela e a repreende: pare de fazer essas maldades. E aquela cobra, que era muito agressiva, simplesmente se retira daquele local. Isso aconteceu não só uma vez, são vários relatos de várias pessoas, de onças pintadas que se afastavam ao vê-lo. Mas não só os animais, também as pessoas. Muitos índios, selvagens ainda e agressivos, tentaram muitas das vezes com o ímpeto de querer matá-lo. Porém, ao chegar perto e olhar nos seus olhos, simplesmente esse desejo se acabava milagrosamente. Ele viveu muitas dificuldades. Uma delas foi a luta entre os portugueses e algumas tribos indígenas contra os franceses e a invasão pelos protestantes franceses, que se uniu a uma confederação de índios chamadas Tamoios. Houveram guerras sangrentas e, numa tentativa de conciliação, eles fizeram um acordo em que São José ficaria junto com o Padre Manuel de refém com os Tamoios e outros dois ficariam com as tribos com os portugueses. Nesse período, São José foi muito tentado com a castidade, pois os índios não acreditavam que os homens conseguiriam viver sem ter relações sexuais e colocavam as suas filhas à disposição deles. Porém, eles falavam: nós somos sacerdotes, nós já temos o nosso voto com a nossa esposa, a igreja. Depois disso, São José também sofria muitas das vezes de ataques diretos contra a sua vida, mas de maneira milagrosa ele ia quebrando os corações daquelas pessoas. Nesse período de exílio, em que ele teve que manter muita mortificação, o uso do cilício, ele conseguiu produzir o maior poema à Virgem Maria da história da Igreja, com mais de 6.000 versos. E assim, depois de um tempo, ele retorna, eles conseguem vencer essa batalha contra os franceses invasores, mantendo assim a fé católica aqui na nossa terra. E ele era tão amado por onde ele passava que muitos dos índios corriam atrás para querer saber do grande pai que ele tinha. E ele tinha um ardor tão grande pelas almas que ele ia pelos sertões buscar os Brasis, como assim chamava quem morava nessa região do Brasil, para pregar o Evangelho, para dar educação, para elevá-los à dignidade dos filhos de Deus. São José de Anchieta, depois de todos esses anos gastando a sua vida no Brasil, ele que vestia o hábito talá, a batina, mas andava descalço e por muitas vezes sangravam os seus pés, foi visto por diversas vezes levitando em arrombos místicos. Já na sua morte, no leito de sua morte, ainda tentava ajudar os irmãos, fazendo remédios, e entregou a sua vida na casa dos 60 anos. E o que é bonito de ver na história de São José de Anchieta é o zelo que ele tinha pelas almas. Se nós soubéssemos o valor de uma alma, quanto mais nos esforçaríamos. Hoje, nós temos que catequizar os batizados. Naquela época, o desafio era muito maior, pois não eram sequer civilizados os índios. Nós possamos aprender com esse grande expoente, Padre Anchieta, que durante muitos anos, rapidamente foi beatificado, mas durante muitos anos ficou arrastada a sua canonização. Tanto que ele teve que ser canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, dispensando os milagres. Logo ele que fizera tantos milagres e tantos prodígios. Isso é um chamado para nós brasileiros, que nós conheçamos a nossa história, que é grandiosa, é magnânima. Que nós conheçamos o nosso copadroeiro do Brasil, esse homem que não mediu esforços
para trazer a essa terra a cruz de Cristo, para trazer a verdade que brilha os nossos olhos. Que São José de Anchieta possa interceder por todos nós, pelos catequistas, mas por todo o Brasil, para que nós de fato conheçamos as nossas raízes e possamos de fato proclamar que Jesus Cristo é o Senhor dessas terras e que também seja o Senhor dos nossos corações. Viva São José de Anchieta!